Você moraria com a sua família num apartamento de 40 metros quadrados? Pois bem, as incorporadoras estão acabando com a qualidade de vida das famílias ao construir imóveis menores que 40 metros quadrados. Mais de 40%, 41,1% das intenções de lançamento do setor imobiliário são de imóveis com tamanhos, apartamentos menores do que 40 metros quadrados. Será que a incorporadora é a vilã da história, que está lançando produtos cada vez menores? Será que a demanda do mercado? Será que é uma oportunidade? Ou é um sinal de alerta? Nós mesmos da CP8 também temos uma intenção de, dentro de 2 anos, lançar um produto nessa linha, imóveis, né? Lofts, 35, 40 metros quadrados, focado a um público bem específico. Será que nós também somos o vilão da história? Vamos entender aqui. Primeiro ponto, as pessoas, as famílias, infelizmente, estão diminuindo, né? Casal, quando é um casal, às vezes é a pessoa solteira, tem no máximo um filho, então logo não precisam de imóveis tão grandes mais. Talvez ao seu redor tenha famílias grandes, mas a média no Brasil é 1,5, 1,6 filho por casal e ainda essa média está diminuindo cada vez mais. A gente passa por alguns ciclos, né? O ciclo de quanto mais a pessoa prospera, ou prospera um pouquinho mais, ela vê que os custos da família, por ter uma família maior, aumenta. Então, ela tem um grau de escolaridade um pouco maior, fala, opa, eu vou reduzir esse custo, ter mais filhos. Por isso faz 1, 2 filhos no máximo. Quando a família é muito pobre, ela não faz esse tipo de conta, ela só cria os filhos e tá tudo certo. E quando a família tem muito poder aquisitivo, tá voltando essa tendência de ter mais filhos, de poder ter uma família maior. Ao menos a intenção minha e da Aline é ter 3 ou mais, né? E nem todo mundo tem essa visão, a grande maioria dos brasileiros tem a intenção de ter 1 filho, no máximo 2. Logo, não precisa de um apartamento, de um imóvel grande. Questão de necessidade, não de desejo, tá? Segundo ponto, o custo dos terrenos está cada vez mais caro. O custo da construção está cada vez mais caro. E a renda média das famílias não acompanhou o aumento do custo a construção e o preço de venda. Construtoras, eu sou incorporador, tá? Acredito que todos eles são a mesma média, a mesma linha de raciocínio. Tem uma margem de lucro que é saudável. Para nós garantirmos a entrega do empreendimento, e precisar, se der algum problema, se der uma pandemia no meio, a gente tem a margem de lucro para queimar, para poder absorver esse aumento do custo e não repassar para o consumidor final e honrar o contrato. Então, por isso, a margem de lucro ela é média em qualquer momento. Como o custo aumenta, terreno, construção, impostos, tudo, a margem de lucro ela segue esse custo. Então, se o custo dobrou, a margem de lucro não dobra, ela só vai acompanhar o percentual desse aumento do custo. Perfeito? E aí, isso lá no bolo final, essa unidade fica mais cara. Porém, preço subiu assim e a renda das pessoas subiu assim. A renda não acompanhou o aumento do preço dos imóveis no Brasil. E por conta disso, tem que ser feito imóveis cada vez menores para caber no orçamento, na parcela mensal que essa família tem condições de pagar. Senão ela não vai conseguir fazer a aquisição da casa própria. E para isso, para caber no orçamento, as unidades de apartamentos têm que ser cada vez menores. Outro ponto, localização. Muita gente prefere morar mais próximo do trabalho, gastar menos tempo de locomoção, morar mais próximo de estações de ônibus, metrô, transportes no geral, do que num imóvel maior, só que mais distante. E esses imóveis mais bem localizados, eles são mais caros. Por ser mais caro, e para caber, mais uma vez, no orçamento de uma família média, tem que reduzir o tamanho deles. Tá? E outro ponto, muito se tem de demanda de imóveis para renda. Grande parte dos investidores do mercado imobiliário tem interesse mais na renda do que na revenda do imóvel. Então, ter renda passiva com a locação. E como o Brasil está ainda engatinhando no turismo, seja o turismo de veraneio para as praias, seja o turismo em outras cidades, seja também o turismo de negócios, né, e participar de feiras, congressos, eventos das empresas, a demanda por imóveis de locação de curta temporada, se diz até 90 dias, mas geralmente são de 3, 4, 5 dias, tem aumentado muito no Brasil e vai aumentar ainda mais. Em países da Europa, por exemplo, há uma restrição, está tendo uma restrição de imóveis desse perfil, mas aqui no Brasil está tendo ajustes nas leis do inquilinato justamente para que possa proteger tanto a economia local, como também os investidores, as construtoras, que todo mundo fique, que as regras sejam claras de como vai funcionar essa locação desses
desse perfil de imóvel. E tem uma demanda muito grande para isso. Nós, na CP8, recebemos muitos clientes querendo investir conosco com o objetivo de locação. Os nossos empreendimentos, eles não têm o viés, neste momento, de renda passiva. Os investidores que vêm hoje, eles vêm surfar a valorização desses imóveis junto conosco, dado a região que a gente está, que tem uma alta valorização. Eles compram para revender lá na frente, ou compram para usar, para veranear, para usar de vez em quando. Então tem esses dois perfis bem definidos. Agora, a demanda por imóveis de locação é muito grande. O investidor quer aportar recurso para ter uma renda passiva, tá? Então, justamente por conta de tudo isso, tem uma demanda do mercado, vinda de investidores, clientes finais, a renda das pessoas limitando, e as incorporadoras, elas se adaptam à demanda do mercado. Então não é o que eu quero construir, do jeito que eu quero, ou que outro incorporador quer. Não. É o que o mercado absorve. A demanda do mercado é o que vai ser produzido. Por exemplo, num empreendimento no Distinto, a gente fez imóveis de 125 metros, 26 metros. Eu moro num apartamento aqui, 3 suítes, de 130 metros, e realmente é um tamanho muito bom para 3 suítes. Agora, esse imóvel, por ele ser um pouco maior, e o custo do metro quadrado e o preço de venda ser proporcional à área dele, ele fica com um ticket mais alto, a entrada é maior, o parcelamento é maior, tudo é maior. E nós conseguimos encaixar de uma maneira bem saudável 107 metros de área privativa no nosso pré-lançamento, próximo pré-lançamento. Inclusive tem a descrição aqui, o link para você fazer a aplicação e investir conosco para fazer a aquisição desse imóvel de 3 suítes também. Fica bom? Fica bom. Poderia ser um pouquinho maior? Poderia, ficar mais legal. Mas 107, 105, 107 metros atende bem, muito bem, obrigado. O aumento da demanda por imóveis menores está mudando o mercado de corporação. Nós, como incorporadores, quem produz o imóvel, vai se adaptar ao que o mercado está consumindo, ao que está acontecendo no dia a dia de vendas. Tanto é que 69,2% das incorporadoras já desenvolvem produtos voltados especificamente para renda com locação. Então o estúdio, o loft, é um kitnet, né? Virou um produto de investimento e o mercado já está respondendo a essa demanda atual. E por que tem tanta demanda para esse perfil? Porque ficar num hotel, nem todo mundo gosta de ter um pouquinho mais com cara de apartamento, com cara de casa, não está necessariamente interessada nos serviços do hotel, na infraestrutura do hotel, serviço de quarto, esse tipo de coisa, apenas quer um lugar para poder descansar, tomar um bom banho, seja agradável, que esteja limpo e que esteja próximo de onde ela quer ir. Então, os estúdios de locação, esses lofts, eles podem ser até 20% mais barato do que se hospedar num hotel, tá? Ainda mais agora, né? A gente tem uma equiparação no custo de imposto para quem tem vários imóveis, então ficou um pouco mais justo com os hotéis em termos de tributação, mesmo sendo o locador uma pessoa física, mas ainda assim fica extremamente barato. E também os grandes benefícios, né? O modelo de short stay para locação via Airbnb se tornou algo que uma família, quando está considerando viajar, ela vai dar uma olhada antes de escolher um hotel. Por isso, olha, eu ainda não tenho um empreendimento focado para locação, mas eu recomendo você, eu te aconselho a considerar empreendimentos, investimentos em imóveis de locação. Se você tem aí na sua região imóveis prontos, lofts, estúdios para adquirir, você pode adquirir via carta de consórcio, aí fica interessante, ou mesmo financiamento, e tanto a parcela do financiamento como a do consórcio ser paga pela locação desse estúdio, né? Agora o ponto principal é onde investir em estúdios, em apartamentos de até 40 metros quadrados. Não é qualquer lugar, não é qualquer estúdio, existe uma equação para fazer essa conta fechar e é preciso ser respeitada. O fundamento principal é demanda por locação comprovada. Por exemplo, pertinho de Balneário Camboriú tem a cidade de Penha. Penha, talvez você nunca ouviu falar, fica pertinho do aeroporto de Navegantes, 20 minutinhos do aeroporto, é bem pertinho mesmo. Nunca ouviu falar, né, de Penha? Mas você já ouviu falar do Beto Carreiro. Beto Carreiro fica na cidade de Penha. São 3 milhões de turistas ano no parque, durante o ano todo. Tem a sazonalidade do verão e das férias de inverno? Tem. Mas ainda assim, durante o ano todo tem demanda por locação. Então é um lugar interessantíssimo para ter estúdios. Ou nessa região, Balneário Pissarras, que é onde eu construo, que é do lado, e na cidade de Penha, né? Então teve vários lançamentos, vários empreendimentos lá que vendeu muito.
e agora nos próximos anos serão entregues, então justamente porque tem uma demanda muito grande. Então, localização, que tem a alta demanda, a infraestrutura de serviços, esse pessoal eles não querem ter necessariamente uma cozinha grande nem nada, mas precisa ter máquina de lavar ao menos no prédio, precisa ter área de lazer ali se eles não quiserem sair, e por ter um menor ticket tanto de entrada, maior eficiência de ocupação, esses ativos eles permitem que você possa escalar com mais agilidade, testar novas praças, não precisa estar perto para alugar, às vezes você adquire um empreendimento e já tem a própria gestão, que faz a locação, que deixa tudo em ordem, que até faz a mobília, reduz o risco também para você ter alguns imóveis em cada cidade, e aí você vai ajustando, vende com a valorização daquele ativo, você pode revender depois de você ter um período de locação, enfim, é uma estratégia extremamente interessante. Eu sempre falei aqui, desde que eu fundei o canal faz quase 6 anos, que renda passiva com imóveis é um segundo estágio, essa é a minha visão da construção de patrimônio. Primeiro, você tem que criar dinheiro, produzir dinheiro. Um volume que seja relevante. E o que é relevante para você pode não ser para mim, pode ser que para mim seja menos, para você seja mais. Depois, você tem que proteger muito bem esse patrimônio através do mercado imobiliário. E aí depois você vai para a multiplicação do patrimônio que já está criado. E a renda passiva com imóveis é para patrimônio criado. Se você tem nada com coisa nenhuma, você vai ter renda passiva como se você não tem dinheiro? Tem só 100 mil reais. Vou investir no meu primeiro estúdio? Eu não acho que é correto. Eu acho que 100 mil primeiro você precisa fazer com que ele se torne 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. E depois que você atinge um grau, um certo momento da sua vida, de você querer ter mais previsibilidade financeira, mais tranquilidade, desacelerar, aí sim você pode fazer o quê? A transição para uma renda passiva. Porque você já tem patrimônio. Mas fazer isso antecipado não parece. Não é a maneira como eu entendo a maneira correta de se investir em imóveis. Primeiro, você multiplica ele. Por isso que eu gosto por muitos anos eu construí casa, vendi, construí, vendi, construí, vendi. Fiz essa compra de terreno, construção e venda. Aí depois, agora, né, estou fazendo construção de prédios, investindo em imóvel na planta, ficando com algumas unidades, revendendo e assim por diante. Porque dessa maneira, você multiplica o seu patrimônio, você dobra o patrimônio, você faz dinheiro sobre dinheiro, seja investindo seu tempo, sua energia, seu esforço, seu tempo, seu risco, além do dinheiro. Depois, quando você vai para a fase só de multiplicação, aí você só vai colocar dinheiro, contrato, Pix, e é isso aí, e não se envolve com nada. Dito isso, estúdios não é uma tendência passageira, tem uma demanda real pelos próximos anos, vai continuar. Recomendo que você considere esse tipo de investimento. Muito em breve eu vou conseguir te atender também, através da CP8 em lofts, estúdios. Enquanto isso, invista em imóveis na planta junto comigo para revender. E aí você tem um fluxo de caixa tranquilo durante a obra e revende no final, depois de pronto ou logo antes, para você ter a dobrar seu patrimônio. Essa é a estratégia. Se você quer investir junto comigo com a CP8, tem o link aqui na descrição, faça a sua aplicação. Você vai ser muito bem-vindo a investir comigo com a CP8 Imóveis na Planta. Um especialista da CP8 vai te chamar. Um grande abraço. Mais.